Você sabe a diferença entre Wushu e Koshu? Aqui quem fala é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, o primeiro curso online de Sandá do Brasil criado por um medalhista mundial, onde eu ensino as ferramentas que eu utilizo para analisar os meus adversários e a minha categoria. E nesse vídeo eu vou responder essa pergunta que algumas pessoas me fizeram. O que é o Koshu? Mais especificamente eu vou entrar na diferença entre Wushu e Koshu. E tudo que eu vou falar nesse vídeo está baseado nesse livro aqui, chamado História das Artes Marciais, Tradição, Memórias e Modernidade, do Fabrício Pinto Monteiro, historiador, doutor pela Universidade Federal de Uberlândia. Deixo aqui meu agradecimento para os historiadores, que bom que vocês existem, porque imagina o caos que seria se vocês não estivessem aqui. Então, você que está assistindo esse vídeo aí, ó, estuda história, dê valor para os professores de história, dê valor para o historiador. E esse é um assunto muito legal, um assunto que você tem que saber, mas também é cheio de detalhes, é um assunto longo. Então eu aconselho que você acesse jeronimomarana.com, o link para esse artigo, para o artigo que acompanha esse vídeo, está aqui embaixo na descrição, então clica lá, que com certeza vai ter muitos detalhes que provavelmente vão faltar aqui no vídeo. Para a gente entender esse assunto, a gente precisa voltar no início do século XX para entender o que estava acontecendo na China naquele momento. Em 1912 terminou o período imperial da China e começou a República. E lógico que com conflitos pelo poder, né, padrão. E aí esse conflito se polarizou entre o Partido Nacionalista Chinês, o Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês, Kuomintang, acho que é Kuomintang, deixa eu dar uma olhadinha na minha cola aqui, eu tenho cola. Kuomintang, exatamente. Então, a disputa ficou dividida entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista. Esses dois partidos têm um papel importante na criação do Koshu, tanto do Koshu quanto do Wushu. Então, o Koshu e o Wushu, eles figuram aí, se situam até no meio de uma disputa política. Mas antes de falar dessas duas instituições, a gente tem que falar de outras duas que também foram muito importantes nesse processo, que são a Associação Qingwu, isso mesmo, você pensou no filme Mestre das Armas, no Huai Yanjia, é exatamente essa associação que surgiu em 1909, e depois a Academia Central de Koshu. Então, vamos falar primeiro da Associação Qingwu, porque ela surgiu primeiro, ela surgiu em 1909, em um momento que a China estava tendo muita relação com os países europeus. Os europeus estavam indo muito para a China, e isso afetou toda a sociedade chinesa. Então, com esse contato com o europeu, a China percebeu que precisava se modernizar. E a Associação Qingwu surge como uma dessas propostas de modernização, de transformação da sociedade chinesa. Então, a Qingwu representa um marco nas artes marciais chinesas, porque ela criou algumas coisas que antes não existiam. A Qingwu não era só uma escola de arte marcial. A Associação Qingwu era uma entidade educacional privada que ensinava, além de artes marciais, várias práticas culturais, esportivas, muitas delas vindas do próprio Ocidente, muitas delas vindas da Europa. E a Qingwu foi a primeira escola em que o aluno podia, primeira escola de arte marcial em que o aluno podia simplesmente se matricular e começar a treinar. Antes disso, isso não existia. Ou a arte marcial ficava restrita dentro de famílias, era transmitida dentro das famílias, ou pelo voto de confiança, né, por aquela relação mestre-discípulo. Então, como parte da modernização, surgiu essa relação professor-aluno, que é muito diferente da relação mestre-discípulo. Além disso, a Qingwu trouxe várias outras coisas novas também. Uma delas de destaque foi um incentivo para a prática pelas mulheres, então a Qingwu criou um programa específico para as mulheres, um programa feminino. Aliás, a Qingwu também rompeu com um formato de segmentação por estilos. Então na Qingwu você aprendia vários estilos, existia uma mescla, o aluno poderia aprender sobre várias artes marciais chinesas diferentes ali dentro, não só de uma única raiz ou de um único professor. Além disso, a Qingwu também estabeleceu um sistema de graduação e de certificação. Então, essa certificação que a gente vê hoje, esse sistema de graduação, não é uma coisa tão tradicional assim,
tão antiga quanto as pessoas pensam, não tem muito mais do que 100 anos. Então a gente pode até pensar aqui, ó, a gente está em 2020, pensando no Brasil aqui, a gente está a milhares de quilômetros de distância, milhares de quilômetros no espaço e mais de 100 anos no tempo da criação da Tim-Wu. Então, esse sistema mestre-discípulo para o Brasil é um negócio um pouco antiquado, uma coisa meio atrasada. Mas, enfim, esse é um ótimo exemplo, todos esses, o exemplo da Tim-Wu, em geral, é um ótimo exemplo dentro das artes marciais de como as tradições, quando se tornam obsoletas, porque mudou a cultura, e por isso essas tradições não fazem mais sentido, a tradição se modifica ou é substituída por outra. Então fica aí uma reflexão, pensando aí nessa questão de tudo que a Tim-Wu trouxe de novo para aquela época. E a Tim-Wu fez muito sucesso, tanto que na década de 20 tinha mais de 50 semelhantes, não só na China, mas também no sudeste da Ásia. E aí, nas décadas de 20 e 30, esse programa da Tim-Wu se tornou um programa nacional, uma política nacional, através do Partido Nacionalista, o Kuomintang, que estava tentando se manter no poder. Em 1928, surge a Academia Central, idealizada por um oficial do Exército Nacionalista. O nome dele está no meu artigo. Aliás, os conflitos entre o Partido Comunista e o Nacionalista eram violentos, porque cada um tinha o seu exército ou a sua milícia. Então, em 1928, surge a Academia Central. Em 1927, esse oficial, junto com mais um, o nome dele está lá no meu artigo também, eles sugeriram substituir o termo que se usava para as artes marciais chinesas na época, que era Wu-Yi ou Wu-Yi. E a sugestão deles foi mudar para Kuo-Shu. Kuo-Shu é provavelmente uma abreviação ou de Zhongguo Wushu, que seria artes marciais chinesas, ou Kuo-Jia Wushu, que seria arte marcial nacional, ou também Kuo-Ji Jishu, que seria arte internacional. E o Kuo-Shu trazia um significado novo, tanto para as artes marciais chinesas, como para várias outras práticas chinesas também. O objetivo delas agora era desenvolver o patriotismo e estimular o desenvolvimento e fortalecimento de uma identidade nacional. E, enfim, fortalecer um espírito nacionalista. E isso foi muito inspirado nos modelos alemão e japonês, e isso aí vai ter uma influência lembra como é que é? Dos métodos ginásticos europeus. Do movimento ginástico europeu, que influenciou muito as artes marciais japonesas através da ginástica sueca, que o Jigoro Kano gostava muito. Então provavelmente o judô foi o primeiro a ser influenciado pelo movimento ginástico sueco. Isso está em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. É bom você assistir esse vídeo para entender também algumas coisas de como se pratica arte marcial hoje, entender que elas não eram praticadas assim também há muito mais do que 100 anos. Outro exemplo de como as tradições se modificam. Então a gente aqui já sabe onde começa o Kuo-Shu. Era um movimento bem amplo, educacional, tinha várias frentes, inclusive a proposta do Kuo-Shu, a proposta para a Academia Central, incluía competições também, incluía esse formato, esse modelo esportivo. Competições e exames nacionais. Inclusive, o exame de 1928 é muito famoso, talvez você já conheça, porque durante a competição estava tendo muitos lutadores feridos. Então a competição teve que ser interrompida antes de terminar, tendo 17 lutadores sendo declarados os campeões. Então, como forma de preservar esses lutadores, a competição foi encerrada
nem deixaram chegar no final para ver quem seria o campeão. E aí acabou que foram 17 campeões. Aí veio a invasão japonesa, e aí isso dificultou a vida de muitas instituições que acabaram fechando, e a Academia Central acaba fechando em 1947. Em 1949, o Partido Comunista assume o poder, e o Kuomintang vai para Taiwan, e junto com ele vai o Koshu. Então o Kuomintang, o Partido Nacionalista, estabeleceu o Koshu lá em Taiwan, enquanto o Partido Comunista implantou então o seu próprio modelo de promoção das artes marciais chinesas, de política pública de promoção das artes marciais chinesas, que é o Wushu. Então tá aí como surgiram o Wushu e o Koshu e a relação deles com o Partido Nacionalista, o Partido Comunista, a Associação Qingwu e a Academia Central. Tá, mas qual é a diferença entre eles? O Wushu, desde sempre, foi idealizado para se tornar um esporte olímpico. Então, desde cedo, ele procurou o alto rendimento. E aí, por conta desse objetivo de entrar nas Olimpíadas, o Wushu passou por um processo de simplificação que originou as formas padronizadas e toda a esportivização que eu falei no vídeo que eu vou deixar aqui no card para você e também na tela final, que eu explico se o Sandá é arte marcial, se não é, enfim. Então esse processo de adequação ao modelo esportivo e ao modelo olímpico, o Wushu passou e vem passando desde cedo, desde a criação dele, desde a idealização dele pelo Partido Comunista. E muito do Wushu, especificamente no Taolu, é influenciado pela ginástica artística e ginástica rítmica. A gente vê no sistema de pontuação, inclusive na presença na criação dos nandus, que são os movimentos com nível de dificuldade. Então essa já é uma diferença entre Wushu e Koshu. E outra diferença está no modelo de combate que cada um adotou. Então a gente tem no Wushu Sandá, que é lutado em cima da plataforma elevada, aberta, que a gente chama de Leitai. E o Leitai, esse nome Leitai vem da plataforma Leitai, onde era, em algum momento na China, tradicionalmente eram disputadas as lutas, e uma das formas de vencer era jogando o adversário para fora do Leitai, para fora da plataforma. Daí que vem a regra no Sandá de que se você sair 2 vezes do Leitai no mesmo round, o seu adversário vence o round. E também, nesses confrontos tradicionais em cima do Leitai, o nome desses confrontos, o nome popular, né, como as pessoas chamavam, era Leitai. As pessoas chamavam a luta em cima do Leitai de Leitai. Então, Leitai era tanto o nome da plataforma quanto o nome do combate, do confronto, do combate tradicional, em relação ao nome da plataforma, fazendo alusão ao nome da plataforma. E no Koshu, o modelo de combate é chamado de Leitai. Então no Koshu não só a plataforma é chamada de Leitai, mas também o combate do Koshu também se chama Leitai. E tem as suas próprias regras, cada um dos dois, tanto o Sandá quanto o Leitai, cada um tem os seus equipamentos de proteção e as suas regras. Então tá aí as principais diferenças entre Wushu e Koshu. E agora que você sabe disso, talvez você esteja pensando em como melhorar a sua performance, seja no Sandá, seja no Koshu. E para isso você precisa saber avaliar tanto a si mesmo quanto os seus adversários. Então, se você quiser saber qual que é a ferramenta que eu utilizo com essa finalidade para entender os meus adversários, para entender os resultados, para entender as características da minha categoria, acesse universidadedaespada.com/Sandá Expert, o link está aqui na descrição, e a mesma ferramenta que eu uso para entender a luta do Sandá também vai servir para você que quer entender melhor a luta do Koshu e ter melhores resultados. Então é isso, tenho certeza que você gostou desse vídeo, então agora você vai clicar para dar um like, se inscrever no meu canal e clicar no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Compartilha também esse vídeo com os seus amigos, deixe seus comentários, não esquece de acessar o blog jerolimomarana.com, link aqui embaixo na descrição.
assim como os links para as minhas redes sociais, e assista também os outros vídeos que eu vou deixar aqui na tela para você. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.